nós estamos falando em jornada do peso, então vamos pensar no primeiro passo de uma dieta saudável. O primeiro passo da dieta saudável é baseado no fato de que alguns alimentos são convertidos em glicose mais rapidamente do que outros, ao passo que alguns demoram muito mais tempo. Ao combinar os alimentos certos, você ficará cheio de energia e ainda será capaz de perder peso. Então, o primeiro passo é combinar proteínas com carboidrato complexo. Então, anotem isso, que é muito importante. Primeiro passo, combinar proteínas com carboidratos complexos. Mas o que é isso? Nós temos que entender que saber a velocidade com que os alimentos são transformados em glicose para o uso no organismo, isso é de extrema importância, principalmente nos 9 passos que nós vamos conversar. Carboidratos simples, eles são convertidos rapidamente em glicose. Uma vez digeridos, enquanto que as proteínas e carboidratos complexos demoram muito mais tempo. Índice glicêmico, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas o índice glicêmico é uma medida que mostra o quanto os níveis de glicose no sangue sobem após as refeições. Então, a contagem de carboidratos, o índice glicêmico baixo, seu organismo receberá um suprimento de energia constante e evitará que o excesso de glicose seja convertido em gordura. Prestar atenção nessa dica? Ingerir alimentos que tenham uma velocidade mais lenta da conversão da glicose em gordura. Então, nós teremos uma velocidade muito lenta para converter esse alimento em gordura. Existe um jeito mais simples de seguir esse princípio ou esse passo. Se você aprender a combinar as proporções certas de proteínas e vegetais ricos em fibras para cada refeição e lanche também, então o plano vai funcionar muito bem. As proteínas, elas contêm aminoácidos, que são, na verdade, os blocos de construção do organismo. Sabe quantos aminoácidos existem? 22 aminoácidos, dos quais 8 são essenciais para nós adultos, pois não podem ser produzidos pelo corpo. Vocês sabiam que tem aminoácidos que não são produzidos pelo corpo, que nós precisamos deles na refeição? Eles são somente adquiridos nos alimentos. Esses aminoácidos essenciais ou proteínas completas contêm todos os elementos de que o organismo precisa para gerar os demais aminoácidos. Exemplo de proteínas como o peixe, o tofu, os ovos. As proteínas que eu recomendo para vocês nesses 9 passos são todas magras, conhecidas então como completas. Lembre que proteínas completas não são sintetizadas pelo organismo e devem vir da nossa alimentação. A categoria ideal dos alimentos como proteínas magras contém todos os aminoácidos essenciais. Aí muitas pessoas perguntam: posso comer carne vermelha? Olha, eu particularmente eu não considero a carne vermelha uma proteína magra, pois contém uma proporção maior de gorduras saturadas do que, por exemplo, na carne das aves sem pele. Gorduras saturadas podem facilitar a proliferação de bactérias prejudiciais no intestino. Então, a carne vermelha
ela pode fazer com que as bactérias do intestino, na nossa microbiota, fermentem mais e leve ao aumento de leveduras ou de fungos no intestino. Entretanto, a carne vermelha ela é classificada como uma proteína completa. Então, comer carne vermelha 2 ou no máximo 3 vezes por semana é um meio de variedade, mas não que eu indico. E aí, posso comer muita proteína? É outra pergunta. Há controvérsias sobre se você pode comer bastante proteína, não só pelo fato de que planos de dietas baseadas em 100% em proteínas realmente levam à perda de peso, mas também porque o custo para a saúde ainda não foi determinado. Mas então, vários trabalhos que indicam que a carne vermelha em excesso ela é cancerígena. Então, numa dieta de pessoas que passaram pelo câncer, a primeira coisa que é riscado na dieta é a carne vermelha. Agora, proteínas demais faz com que os minerais sejam liberados dos ossos para contrabalancear a acidez do sangue. Então, preste atenção nesse detalhe. Comer muita carne é um risco, sim, para osteoporose. Por quê? Porque acidifica mais o pH do sangue e isso faz com que os minerais sejam liberados dos ossos e isso pode contribuir para uma osteoporose. Essa ocorrência natural pode ocasionar uma redução então na densidade óssea e também alguns danos nos rins, são outro risco. Por quê? Pois eles precisam aguentar o esforço suplementar de eliminar grandes quantidades de proteína. Então, como a carne é uma proteína completa, isso exige mais dos rins. Então, dietas exclusivas de proteínas são, por natureza, pobres em alimentos frescos. Então, o consumo de fibras e antioxidantes também acaba sendo baixo. Então, uma dieta exclusiva de proteínas é o oposto do plano da dieta saudável, que inclui cerca de 40% de proteína ideal para suprir as necessidades diárias do nosso organismo. Então, como eu falei, eu ia explicar o que é índice glicêmico. O que é índice glicêmico? Lembra que eu falei no início que nós deveríamos ingerir alimentos que tinham um baixo índice glicêmico. Então, índice glicêmico é, na verdade, uma contagem do conteúdo de açúcar dos alimentos. Então, quanto tem de açúcar naquele alimento? É o índice glicêmico. Como regra geral, proteínas e gorduras têm taxas de índice glicêmico baixa, pois o organismo leva mais tempo para decompô-los em glicose. Carboidratos têm taxas mais altas, pois são decompostos mais rapidamente. Os carboidratos dividem-se em duas categorias, simples e complexos. O carboidrato simples, então vamos imaginar uma maçã. Então, quando você pega a maçã e bate no liquidificador uma maçã inteira, você adquiriu o quê? Um carboidrato simples. Ele vai ter um alto índice glicêmico. Você pega um copo de suco de maçã e toma de uma vez. Então aí eu tenho alimento com alto índice glicêmico, que é diferente de eu pegar uma maçã e comer. Então, quanto tempo eu demoro para comer uma maçã? É muito mais do que quando eu tomo um suco de maçã. Então, vamos chamar a maçã de carboidrato complexo, que tem um baixo índice glicêmico. E o suco de maçã, ele é rapidamente convertido em
glicose e eu vou ter, portanto, um alto índice glicêmico. Então, no processo de emagrecimento, então o primeiro passo é comer carboidrato complexo. Em vez de eu escolher um copo de suco de maçã, eu vou escolher uma maçã. Então, saber a velocidade com que o alimento se transforma em glicose e, portanto, saber o índice glicêmico, isso é de extrema importância na dieta, no processo do emagrecimento. Então, os carboidratos simples são convertidos rapidamente em glicose, em açúcar. Uma vez digeridos, rapidamente o corpo vai absorver, enquanto que as proteínas e os carboidratos complexos demoram muito mais tempo. Se você ingerir somente alimentos com grau de velocidade de conversão muito rápido, o que acontece? Você vai ter um açúcar alto. Tanto que pessoas, às vezes diabéticos, que entram em hipoglicemia, o que você pede para ingerir? Um copo de suco de laranja, rapidamente, e não chupar uma laranja, porque o suco de laranja vai ter um alto índice glicêmico. Então, o alto índice glicêmico chega rapidamente na sua corrente sanguínea. E o que acontece quando o nível de açúcar chega rapidamente na sua corrente sanguínea? O seu pâncreas vai liberar mais insulina. E a insulina vai lá e vai retirar rapidamente aquela quantia de carboidratos que você ingeriu. E logo você vai sentir mais fome. Por quê? Porque eu vou ter um nível de insulina mais circulante no sangue. Por isso que é muito comum nas pessoas que engordam ter o quê? Resistência à insulina. Então eu ingiro carboidrato simples, rapidamente vou ter glicose no sangue, rapidamente vai sair a minha insulina. Eu ingiro mais carboidrato simples, pâncreas libera rapidamente a insulina, rapidamente tira o carboidrato. Então eu vou sentir mais fome, mais necessidade de comer, porque está sendo rapidamente eliminada. E se esse processo continua, você já deve ter ouvido falar e já fizeram um exame onde dosa glicose, insulina de jejum e o índice Roma. O que é o índice Roma? É o índice de resistência à insulina. De tanto liberar glicose, vai liberar insulina, de tanta insulina, o corpo se defende, ele cria resistência à insulina, que nada mais, nada menos que é uma pré-diabetes.